Voltamos com uma nova edição do programa Encontro com o Espiritismo, que é uma produção da Associação Espírita Adolfo Bezerra de Menezes. E na edição de hoje conversaremos sobre, em nosso programa Encontro com o Espiritismo, conversaremos hoje sobre os gêmeos siameses. Quem são esses gêmeos siameses? São os gêmeos que nascem colados, ligados, têm o mesmo corpo com duas cabeças. E há uma pergunta aqui de uma jovem, ela pergunta se são duas almas em um só corpo, se são duas almas, dois espíritos reencarnados em um só corpo. É verdade, é um corpo só, com os órgãos em comum para os dois espíritos. São duas cabeças, duas almas. Se fosse uma cabeça só, e várias pernas, digamos, e várias mãos, seria uma única alma em um corpo desmantelado. Mas aí são duas cabeças, são dois espíritos reencarnados. E o que, a pergunta dela, é o que provocou, gerou esse nascimento de duas crianças com duas cabeças e um corpo só, que são os gêmeos siameses. É verdade, existe pessoas, os gêmeos com a cabeça na frente, outra cabeça atrás, mas nós não temos conhecimento, nós temos conhecimento também, que já vimos um casal, um cidadão e a sua irmã, um com a cabeça na frente, outro com a cabeça atrás, que também são os gêmeos siameses. Aí o que é que levou a esse renascimento? Ora, os espíritos reencarnam por simpatia, pode reencarnar por simpatia, e voltarem os dois juntos, dessa forma. Mas na maioria dos casos, segundo as informações do Espiritismo, na maioria dos casos, são espíritos que voltam, que tentaram reconciliações por inimizades criadas em múltiplas encarnações do passado, isso há 5.000 anos, há 4.000 anos. E o ódio foi tão grande, o distanciamento tão grande entre eles, que a justiça divina permitiu que viesse um como pai, outro como mãe, outro na mesma família, justamente para haver a reconciliação. Porque a lei de Deus é de reconciliar, de juntar e não de separar, e de amar e não de odiar. Essa é a lei de Deus. Mas esses espíritos já vêm com essa inimizade desde muitos milênios. Aí, como dissemos, reencarna hoje como pai, na outra reencarna como mãe, filha e etc. Aí, e continua com o ódio. São aqueles casos que pai que mata filho, filho que mata, porque o ódio ainda está fervendo dentro desses espíritos. Aí os espíritos superiores, os guias, preparam uma encarnação como chipófagas, quer dizer, os gêmeos siameses, dois espíritos no só corpo. E para esclarecer melhor este tema, nós indicamos e recorremos ao Livro dos Espíritos nas questões 211 e 213. A partir da 211, 212 e 213. E Allan Kardec teve o cuidado, a lembrança, de perguntar aos espíritos e interrogar o Conselho de Espíritos Superiores. Esse conselho, apenas abrindo um parênteses para quem não sabe, é o Conselho de Espíritos Superiores, autores e praticamente fundadores do Espiritismo.
que o Espiritismo saiu desse grupo, ou seja, desse conselho de espíritos superiores que administra o planeta Terra e administra também outros mundos do nosso sistema planetário. Esse grupo de espíritos, esse conselho, a quem Allan Kardec interrogava sobre a mais diversificada questões da humanidade, porque o Livro dos Espíritos ele toca em todos os ramos do conhecimento humano, não com especialidade, mas toca em todos os ramos do conhecimento humano. Porque a especialidade do Livro dos Espíritos é a doutrina espírita. Doutrina espírita é a especialidade do Livro dos Espíritos, mas toca em todos os ramos do conhecimento humano. E então não poderia deixar à parte essa parte dos gêmeos, os gêmeos siameses, as crianças que nascem com duas cabeças e morrem muitas vezes assim, com duas cabeças. Alguns casos podem ser divididas, mas está tudo na programação do karma. Se não for para dividir, não dividirá. Vai depender muito da situação daqueles espíritos reencarnados com duas cabeças, dois irmãos, vai depender muito do karma de cada um. Alguns casos pode separar, outros não, é para continuar daquele jeito, porque faz parte da prova e da expiação e do resgate desses dois espíritos. Aí, na questão 211, que você que está aí pode consultar no Livro dos Espíritos, trata da questão Kardec focando essa questão dos gêmeos siameses, que nascem os dois juntos, Kardec focando, ele então pergunta aos espíritos superiores: de onde deriva a semelhança de caráter que muitas vezes existe entre dois irmãos, mormente cigêmeos, mormente, principalmente, notadamente, cigêmeos. Ele não falou especificamente dos gêmeos siameses, falou mais de dos gêmeos de uma forma geral, porque dois gêmeos, eles são do mesmo ventre, mas não nascem ligados. Esses siameses é que nascem ligados. Aí o espírito superior responde Kardec: são espíritos simpáticos, Kardec. São espíritos simpáticos que se aproximam um do outro por analogia de sentimentos e se sentem felizes por estar juntos. No caso de espíritos amigos, espíritos companheiros, que já vêm de múltiplas encarnações, aí pedem dessa forma, como eles têm merecimento, é concedido. Aí diz mais, na questão 212, Kardec volta a perguntar: há dois espíritos, ou por outra, duas almas, nas crianças cujos corpos nascem ligados? Esse é o caso dos siameses. A pergunta de Kardec foca principalmente os gêmeos siameses, ligados. Um corpo para duas cabeças, são dois espíritos ligados. Aí ele diz: há dois espíritos, existe dois espíritos, por outra, duas almas nas crianças cujos corpos nascem ligados, tendo comuns alguns órgãos, essa é a pergunta de Kardec. E os espíritos respondem: sim, Kardec, sim, há dois espíritos. Porque muita gente ainda hoje tem dúvida que um corpo só para duas cabeças é apenas uma alma só. Não. Duas cabeças pensantes são dois espíritos que atuam em dois cérebros diferentes, que usam duas máquinas cerebrais diferentes. São duas almas reencarnadas em um só corpo. Justamente em alguns casos de ódio, de rancor, de vingança, de tentativa de reconciliações, como nós dissemos, em múltiplas encarnações passadas, e não conseguiram. Aí hoje vem
como criança siamesa, os dois ligados. Aí o espírito responde a Kardec. Kardec pergunta, são duas almas? O espírito responde, sim, Kardec. Mas a semelhança entre elas é tal que faz que pareçam, em muitos casos, uma só. Porque há semelhança entre elas duas. E nós vemos muitos casos por aí, apresentados pela televisão e pela história. Na questão 213, Kardec foca e repete a mesma pergunta. Pois que nos gêmeos os espíritos encarnam por simpatia, de onde provém a aversão, o ódio, o rancor, a vingança, não é? Que às vezes se percebe entre esses gêmeos. A aversão, o ódio, porque tem uns que vêm pela simpatia, mas os outros vêm por ódio. Quer dizer, é uma imposição da lei. Vamos ver o que é que o espírito responde, o espírito superior. Ele responde, não é de regra, Kardec, que esses espíritos sejam simpáticos. Ora, os espíritos dos sejam simpáticos. Não é. Acontece também que espíritos maus entendam de lutar juntos no palco da vida pela reencarnação, disputando um só corpo. São inimigos de outras vidas. Há inimizade, ódio, rancor, que já vem de outras vidas e agora reencarnam assim. E de maneira que nós hoje encerramos o nosso programa Encontro com o Espiritismo, que é uma produção da Associação Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, e o tema de hoje em nosso programa foi os gêmeos siameses. A explicação dada pelo Espiritismo está aqui no livro dos Espíritos, apenas repetindo, os Espíritos explicando a Kardec que alguns casos são de simpatia, quando nasce duas cabeças e um só corpo, são dois espíritos, duas almas reencarnadas. E às vezes se juntam como gêmeos siameses, que são ligados por ódio, rancor, vingança, tentativa de reconciliação múltiplas vezes nas encarnações passadas, mas não conseguiram, aí voltam hoje para fazer a reconciliação. E às vezes vem outras vezes novamente com duas cabeças. Vai depender dos dois espíritos. E assim nós encerramos o nosso programa de hoje, mas antes vamos apresentar aqui mais uns duas, três frases do espírito Joana de Ângeles, que é o guia espiritual de Divaldo Pereira Franco. Ela diz, ninguém tem o destino do sofrimento, quer dizer, ninguém nasceu predestinado para sofrer. E nem ninguém nasceu predestinado para ser assassino, para matar. E nem ninguém nasceu predestinado para o suicídio. E nem ninguém nasceu predestinado de uma forma mais ampla para a violência. O destino é feito por cada espírito reencarnado. Diz ela aqui, ninguém tem o destino do sofrimento. O sofrimento é o resultado da ação negativa. Jamais é a causa. Outro pensamento. Pessoa alguma se encontra na indumentária carnal, quer dizer, no corpo reencarnado, por impositivo do acaso, por injunção de um destino cego e cruel. Ninguém vem ao mundo por acaso. Na natureza, no universo, não existem acasos. Tudo tem causa. Quando alguém reencarna cego, surdo, mudo, aleijado, paraplégico, tetraplégico e com outros problemas mentais, físicos, é porque tem uma causa. Há um programa que foi comprometido no mundo espiritual, e quando o espírito reencarna,
reencarna com a prova, com a expiação. Unicamente, não foi por acaso. Porque todo espírito que reencarna tem um programa para cumprir aqui na Terra. Uns já vêm do passado e outros ocorrem na vida presente. E o outro pensamento. O amor deve ser sempre o ponto de partida de todas as aspirações e a etapa final de todos os anelos humanos. Mas outro pensamento. Considera o trabalho o melhor meio para progredir. E o trabalho, além de um meio de progredir, é também um tratamento, uma terapia para os casos de depressão. Depressão pode ser tratada também com um trabalho construtivo, pode também ser uma terapia contra as depressões. E assim nós encerramos o nosso programa de hoje, encontro com o Espiritismo. E voltaremos em outra oportunidade, se Deus assim nos permitir. Muita paz para todos e voltamos a fazer uma indagação. O que é o Espiritismo? Muita paz para todos.